Só avisando mais uma vez, pessoal, que eu vou gravar, certo? A aula para disponibilizar para quem não teve acesso a assistir depois. Então vamos começar. Pronto. Como a gente vai usar bastante alguns conceitos lá de matemática, eu trouxe para vocês para a gente recordar, né, os principais ângulos, as tabelas dos principais ângulos, né, os ângulos notáveis de 30, 45 e 60. E eu adicionei também duas colunas que geralmente é bastante solicitado em questões, né? 0 graus e 90 graus. Então tem aí o seno, cosseno e a tangente de cada um destes ângulos. E outro conceito que a gente vai usar bastante, né, é a lei dos cossenos, lá da matemática, que diz que se eu pegar o quadrado de qualquer um dos lados, ele vai ser igual ao quadrado dos outros dois, não? Menos duas vezes o produto do primeiro vezes do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos, quando o ângulo é de 90 graus. Né? Então, se o ângulo é 90 graus, a gente vê aqui que o cosseno de 90 é zero. Então, este terceiro termo aqui, depois da igualdade, ele some. Então fica o teorema de Pitágoras, certo? É um caso particular da lei dos cossenos, mas aqui é o caso geral. E só para frisar que quando o ângulo for um ângulo obtuso, né, maior do que 90, este sinalzinho aqui a gente usa mais, certo? Então, só corrigindo essa expressão que eu peguei aqui, para ficar mais geral, este terceiro termo aqui é mais ou menos. É mais quando o ângulo for maior do que 90. Quando o ângulo for menor do que 90, eu uso menos. Certo? Relembraram aí desses dois assuntos? Essa tabelinha tem até uma musiquinha que eu já vi algum de vocês cantando, né, para poder lembrar do 30, 45 e 60, né, do seno e cosseno. Então vamos lá, grandezas vetoriais, ela tem, além do módulo, né, do número e da unidade, né, por exemplo, a unidade de força seria Newton, eu tenho que, para definir completamente essa grandeza, eu tenho que indicar o sentido e a direção. Né? Sem o sentido e a direção, eu não estou passando as informações completas de uma grandeza vetorial. E como é que eu somo vetores, subtraio vetores? Né? Então, existem alguns casos particulares que eu coloquei aqui alguns para vocês recordarem. Primeiro, dois vetores que estão na mesma direção e sentido. Então, se eu amarrei um objeto com uma corda e eu e um colega vamos aplicar forças na mesma direção e sentido. Essas forças elas vão se somar, eu vou ter uma soma de forças ou uma subtração de forças, ambos puxando o objeto na mesma direção e sentido. O que vocês acham? Coloquem aí no chat. Seria uma adição, né? Soma. Exato. Então, com auxílio de um colega, se eu aplicar uma força, o meu colega outra força, na mesma direção e sentido, eu somo, certo? Então, quando os vetores estão no mesmo sentido de direção, basta somar esses vetores o vetor resultante, que é a soma dos dois, ele vai ser um vetor maior, né, uma soma, no mesmo sentido de direção dos vetores que estão sendo somados. Então aqui eu teria um vetor de 3 unidades, né, se somadas. Agora eu puxo o objeto para um lado com a força e o colega puxa com a força de sentido contrário. Essas forças elas vão se somar ou se subtrair? Mesma direção em sentido contrário. É meio intuitivo, né? Ela se subtrai.
E para onde é que a força resultante vai apontar? Nesse segundo caso. Isso, sempre para o lado do maior, né? Então, se o colega tem mais força do que eu, a mesa vai se movimentar no sentido em que ele está aplicando a força. Então, no caso aqui seria da direita para a esquerda. Então, o vetor resultante na direção do maior, que é a subtração desses vetores. Então, você subtrai da direção do maior. Agora, se estes dois vetores formam entre si um ângulo qualquer, como eu faço para somar estes dois vetores? Aí eu vou aplicar a lei dos cossenos, não? Para a soma entre dois vetores, existe um método chamado método paralelogramo. Eu fecho essa figura aqui. Eu vou fechar essa figura. Então, traço vetores paralelos aos outros dois. E o vetor resultante é o vetor que sai da origem e fecha a diagonal deste paralelogramo. Certo? Então, este daqui seria o meu vetor soma, o meu vetor resultante. Então, para encontrar este vetor resultante, observe que este vetor aqui, F1, eu posso transladar ele para cima, né? Eu vou pegar e transladar este vetor aqui para cima. É o mesmo tamanho, é o mesmo vetor. Então, vou colocar numa cor aqui diferente para destacar. Pronto, aqui é o mesmo vetor F1, só fiz trasladar para a parte superior. Então, observe que eu formei aqui um triângulo, né? O F1, o F2 e o FR formam um triângulo. Então, basta aplicar a lei dos cossenos para descobrir qual é este lado, o terceiro lado que eu desconheço. Então, aplicando a lei dos cossenos, o que a lei do cosseno diz? Que o lado que eu quero determinar ao quadrado é a soma do quadrado dos outros dois menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. No caso aqui seria o cosseno de 60 graus. Certo? Então, estão pedindo para tu olhar o chat. Eu acho que o menino tá com dúvida. E se a força for de mesmo valor, mesmo módulo e sentidos opostos, elas vão se cancelar, né? Então, se você tem a mesma força do colega, um puxa no sentido e o outro puxa para o lado oposto, o objeto não vai sair do lugar, porque as duas forças se cancelam, se elas tiver mesmo módulo e sentido oposto. Pronto, eu vou deixar o chat aberto aqui, qualquer coisa é só escrever aí ou ligar o microfone. Entendido até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, sempre que tiver um ângulo entre eles, eu vou usar a lei do cosseno, certo? E a outra operação que facilita muito em algumas questões, nas resoluções de algumas questões, é quando eu tenho uma soma de vetores em várias direções e eu quero, para facilitar, decompor o vetor. Então, eu posso quebrar um vetor qualquer em componentes horizontais e verticais, certo? Então, este vetor F aqui, ele é a soma de dois vetores, um que está na horizontal e o outro que está na vertical. Então, observe, como se este vetor aqui
ele projetasse uma sombra aqui em X, né, na horizontal, e outra na vertical. Vou chamar isso daqui na horizontal de a minha componente na direção X, e aqui eu tenho a minha componente na direção Y. Certo? Então, deste caso anterior aqui, eu sei que se eu somar esses dois vetores, eu vou obter o vetor que está na diagonal, né? na lei dos cossenos, que é o caso do teorema de Pitágoras, né? Que eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, este vetor resultante seria a soma dos quadrados dos outros dois, né? O vetor resultante ao quadrado seria igual a fy ao quadrado mais fx ao quadrado. Pronto, então eu posso, como é que eu obtenho o valor da minha componente em x? Este fx, ele vai ser dado pelo vetor que está sendo decomposto, né, o vetor que está sendo quebrado em 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O fy, ele vai ser dado pelo vetor que está sendo decomposto pelo seno do ângulo entre eles. Certo? Isso daqui, como é que você obtém essa expressão aqui? É só aplicar a definição de seno e cosseno. Certo? Este pedaço aqui tem o mesmo tamanho, é fy. Então eu vou provar só a primeira aqui, o fx. Como é que eu obtenho o fx? Vocês lembram da expressão para o cosseno e para o seno de um ângulo? Alguém poderia falar aí no chat? Como é que eu obtenho o cosseno? Hein? Alguém para salvar a pátria? Como é que eu obtenho o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, não? E como é que eu obtenho o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se você pegar essa expressão, você consegue provar essa componente aqui. Como é que eu obtenho alguma componente? Vamos demonstrar uma. Aí a outra vocês fazem depois aí para comprovar. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente. Então vamos ver quem é o cateto adjacente ao ângulo que ele está fazendo aqui com a horizontal, né? O cateto adjacente é o meu fx. E a hipotenusa deste triângulo aqui seria o meu f. Então, isolando o fx aqui, eu tenho que o fx está dividindo, eu passo multiplicando, então o f vai multiplicar o cosseno de θ. Pronto, está aqui a prova que para obter a componente x, basta pegar o vetor que está sendo decomposto e multiplicar pelo cosseno. Se você fizer a mesma coisa com o seno, você vai obter o fy, certo? Então, como é que eu faço para não esquecer? Eu vou ter que provar toda a vida? Eu costumo olhar assim, ó, a componente que está colada com o ângulo, colada eu me lembro de cosseno, certo? Então, sempre que a componente estiver colada com o ângulo, no caso aqui é o fx, né? Está colada com o ângulo, eu uso cosseno. Quando não tiver colado com o ângulo, eu uso o seno. Por exemplo, o fy aqui, ele não está colado com o meu ângulo. Então, eu vou usar o seno, certo? Então, sempre isso. Quando você quiser obter a componente que está colada com o ângulo, usa o cosseno. A que não está colada com o ângulo, usa o seno. Será que mudou uma coisa na subtração de vetores?
né? Eu destaquei o caso aqui das somas, mas também existe a subtração de vetores. O que muda na subtração de vetores? O sinal de menos antes do vetor, ele vai fazer o vetor que está logo à frente inverter o sentido, certo? Então, este vetor está na horizontal da esquerda para a direita. O que seria menos este vetor? Menos este vetor seria o vetor no sentido oposto, certo? Então, esse sinal de menos faz isso com o vetor. Então, o caso da subtração dos vetores, ele se transforma no caso de soma, porque primeiro eu vou inverter e depois que eu inverto o vetor, vira novamente uma soma. Por isso que eu destaquei a soma, certo? Então, quando tem o sinal de menos antes do vetor, tenha em mente que ele vai fazer com que o vetor inverta o sentido. Então, como é que ficaria essa subtração aqui? Vou colocar novamente uns valores aqui. Mas se você não tivesse cuidado de fazer este primeiro passo, isso daqui ficaria quanto? Se você subtraísse direto, ficaria 5 da direita para a esquerda, né? Só que esse sinal aqui vai fazer o vetor que está logo na frente inverter o sentido. Então, o primeiro continua, não tem um sinal antes dele. O primeiro não se modifica. Mas o segundo ele inverte o sentido e vira um caso de uma soma. Certo? Então a subtração acaba virando um caso particular de soma. Então quanto daria a subtração destes dois vetores aqui? Primeiro eu fiz a inversão de sentido, ficaram ambos no mesmo sentido, então no caso aqui, vetores no mesmo sentido, eles se somam, né? Então, eu teria aqui, no caso, 9 unidades. Dúvidas? Sim, não, sim, não. Digite aí no chat. Posso continuar? 5 minutos, vou disponibilizar aí a frequência. Pronto, pessoal, assine aí a frequência. Bem rapidozinho, só o nome e a turma, certo? Vamos lá, continuando. Eu tenho aqui 3 objetos de carga elétricas idênticas são alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força elétrica de intensidade 3 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Sendo assim, a intensidade da força elétrica resultante sobre o objeto B, devido à presença dos objetos A e C em newtons, Então vamos lá, que forças eu vou ter aqui, pessoal, sobre o objeto B? Ele diz que tenho cargas idênticas, né? Então todas as cargas têm o mesmo sinal, ou são todas positivas ou todas negativas. E o que acontece entre cargas de sinais idênticos? Milena, não consigo acessar a chamada. Está com e-mail institucional? Tá. Quem não fez essa, eu vou mandar outro link aqui. Olha aí, se com esse aí dá certo. A frequência tem bem pouquinho perguntas, pessoal. Deixa eu ver aqui.
Pronto, agora eu acho que os dois links ficam aí à disposição. Pronto, né, pessoal? Então, não vai dar tempo eu comentar as questões. Então, na próxima semana, é uma semana de atividades, né? Eu vou passar atividades, são apenas 2 questões, seriam essas que eu vou resolver com vocês. Aí, na próxima aula, tira dúvida, né? Próxima semana, as 2 aulas são para vocês tirarem dúvidas desses exercícios. Então, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula. Vou disponibilizar a aula também no YouTube, se vocês quiserem rever, né? Só acessar lá no canal. Vai estar à disposição. Alguma pergunta sobre os conceitos vistos? Basicamente foi revisão, né? Que vai ser muito necessário nas próximas aulas. Então, pessoal, boa aula aí na sequência e até a próxima semana, né?